Bom dia, galerinha do sexto ano. Depois das nossas férias antecipadas, depois das nossas aulas de revisão, né? Desculpa. A gente volta hoje com a nossa quarta aula do nosso segundo bloco, que é o bloco da nossa segunda avaliação, tá? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Lembrando que a fichinha de vocês aqui é a cor lilás, magenta, tá? Ou roxo, como vocês preferirem. Nós vamos pular neste momento dois assuntos, que seria o jogo teatral na escola e o jogo teatral. Por quê? Eu vou preparar um material um pouquinho diferente, complementar ao nosso livro, porque seriam assuntos e atividades que nós iríamos fazer na sala de aula. Então, eu vou adaptar para que a gente possa realizar essas aulas em casa e que, ao invés dos amigos de vocês da sala de aula, possam participar a família de vocês, tá bom? Então, como vai demorar um pouquinho mais na edição do vídeo e tudo, então a gente vai hoje para a página 11 do nosso livro, página 11, tá, gente? E o nosso assunto de hoje é dança e improviso, tá? E aqui na nossa página do livro, na página 11, nós temos três imagens. Geralmente a gente tem imagem na página do nosso assunto, logo quando inicia, né? Então, vocês já estão acostumados, a não ser que vocês tenham esquecido isso durante essas férias, tá? Eu quero falar que foi muito bom a nossa conversa naquela aula que nós tivemos, né? A respeito de como cada um tinha passado esse período. Foi muito bacana trocar experiências. Todo mundo tá de parabéns. Todos aqueles que realizaram a atividade de revisão, eu tenho certeza que saíram muito bem no simulado, que vale a primeira avaliação de vocês. Então, aqui nós temos três imagens. E aí tem o número 1, número 2 e número 3. E a legenda dessas imagens tá logo abaixo da imagem número 3, que depois eu quero que vocês deem uma olhada. Lembrando que eu não leio a legenda, tá? Então, o nosso assunto é dança e improviso, e começa assim, o espetáculo Por que Tenho Essa Forma, tá? Eu vou ler, vou explicar um pouquinho para vocês, tá bom? E depois a gente vai tentar entender de que maneira a gente vai realizar a atividade, porque sempre tem a atividade escrita e tem uma atividade, dessa vez, uma atividade prática. E eu quero que vocês participem, tá? Antes de eu começar a ler aqui o nosso assunto, eu vou falar novamente que isso é muito importante quando eu falo no vídeo e muitos alunos perguntam. Então, se eu estou falando no vídeo e você está me perguntando algo que tem no vídeo, é porque você não assistiu a professora falando com você, tá bom? Então, nós precisamos aprender, mesmo que no meio dessas dificuldades que a gente vem passando, que já tá até passando, aprender a ter responsabilidade. Então, se nós temos um horário de aula, vamos procurar respeitar esse horário que a gente tem de aula, né? Se a nossa aula começa às 7 horas, vamos procurar levantar cedo, botar o relógio para despertar, pedir para a mãe acordar, para o pai acordar você, procurar entrar no momento certo na aula e usar esse tempo que você tem, que eu disponibilizo para você tirar dúvidas, realizar atividade, mandar mensagem para a professora. Porque o que está acontecendo? Os alunos assistem a aula e no momento da aula eles não mandam mensagem. Não são todos, mas muitos não estão fazendo isso. Tá? Então, a professora precisa... Eu continuo sendo professora de vocês, né? Porque eu tô aqui desse lado e vocês estão desse, que eu não posso falar mais nada, né? E aí, o que acontece? O aluno não assiste, às vezes, a aula no horário e ele manda mensagem para a professora aqui, 11 horas da noite, meia-noite, meio-dia, final de semana, tá? Lembrando que se a gente estivesse numa sala de aula, você só iria me ver uma vez na semana. No decorrer da semana, você poderia me encontrar pelos corredores na escola e tirar até alguma dúvida, mas a minha aula mesmo você só teria naquele horário, né? Então, por que que agora, só porque é online, eu preciso não cumprir essas regras? E ainda mandar mensagem de várias interrogações querendo que o professor responda naquele momento. Então, eu estou disponível como professora de vocês no momento da aula.
Não esqueçam que enquanto eu tô dando aula para vocês, eu estou disponível para vocês. Acabou a aula de vocês, eu tenho aula com outra turma, tá? Então, essa outra turma, naquele momento, eu estou dando atenção para outra turma. Então, eu quero que vocês comecem a ter essa responsabilidade. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E respeito também para com os outros colegas, porque se eu estou dando aula para vocês, eu estou disponível para vocês. Então, não é certo que outra turma me pergunte naquele horário. Assim como vocês também me perguntam no horário que eu tô dando aula para outra turma, né? Então, se a gente cumprir as regrinhas, fica tudo bom, tudo perfeito. Ah, professora, mas de repente eu tô usando o celular da minha mãe e aí eu não assisti no horário da sua aula. Tá, eu entendo. Mas aí você manda mensagem, você aguarda o momento certo de eu responder, tá bom? Assim, a professora nunca deixa de responder. Ela responde, só que não esqueçam, a professora tem 10 turmas e nós temos em média 30 alunos ou mais por cada turma. Então, são muitas mensagens para a professora responder ao mesmo tempo, tá bom? Assim, estamos acertados. Eu até falei isso no começo do vídeo, que é para você não correr o risco de não assistir, não ouvir o que eu tô falando, tá bom? Vamos lá, agora para o nosso assunto. Bom, eu vou ler, como eu gosto muito de fazer com vocês, porque vocês, dessa forma, vocês me acompanham, né? O certo é vocês me acompanharem enquanto eu tô lendo, vocês vão acompanhando no livro de vocês para vocês entenderem o que eu tô falando, o que eu tô querendo falar para vocês, tá bom? E aí começa assim. O que faz as coisas serem como são? O que faz cada um ser o que é? Essas perguntas servem de motivação para por que tenho essa forma. Espetáculo de dança em que tudo é feito na hora. Puro improviso. Somente durante a performance é que os bailarinos criam a coreografia. O diretor de luz ilumina o palco, o diretor de som escolhe a trilha sonora. Para isso, é necessário que os participantes do núcleo de dança estejam bem entrosados, a fim de perceber os gestos e os movimentos de cada um no decorrer dos ensaios. Nós estamos falando de um espetáculo aqui, né? Aqui no nosso livro, tá? E eu quero falar para vocês um pouquinho, tá? Antes da gente dar continuidade, sobre a questão dessa dança. Isso é uma dança, tá? É uma dança moderna, tá? Onde você cria na hora do espetáculo a coreografia, tá bom? Eu lendo aqui o nosso assunto para dar aula para vocês, eu me lembrei na época que eu fazia escola de teatro e dança da UFPA, e nós tínhamos uma disciplina, né? Apesar do meu curso ser cenografia, que cuida do cenário, do espetáculo, nós tínhamos uma disciplina e que ela era justamente esse improviso. E eu me lembrei de uma atividade, um exercício que nós fazíamos. Um começava um gesto e o outro vinha e complementava aquele gesto, né? Então, ninguém tinha tempo de combinar nada. Eu chegava e fazia assim. Aí vinha outra pessoa e complementava aquele meu gesto. De repente, ela me abraçava, de repente, ela vinha e continuava passando a mão no meu cabelo. Era algo espontâneo, né? E é isso que esse espetáculo ele vem falar. Então, é algo moderno. Aí eu tenho uma informação que não tem no livro de vocês, mas que eu vou compartilhar com vocês, que fala sobre a bailarina Isadora Duncan, tá? Ela foi a pioneira em apresentar improvisações nos espetáculos de dança e é considerada a criadora da dança moderna nos Estados Unidos. Suas propostas eram completamente diferentes do que era comum até então. Valorizava os movimentos improvisados, inspirados muitas vezes em movimentos e eventos naturais, como o vento, como as plantas, entre outros, tá? Seus cabelos soltos e os pés descalços também faziam parte da imagem da dançarina. Então, ela pensou em algo que não fosse pensado. Engraçado, né? Ela pensou em algo que não fosse tão comum, na verdade, que fosse inovador, né? Então, nada de figurino, de roupas específicas extravagantes, não. Algo bem natural. Imitando sempre movimentos de coisas simples, como o vento, como a chuva,
como um animal, como uma planta, né? Se a gente for reparar, quando começa a ventar a planta, ela faz um movimento. E aí, dessa forma, ela criava as coreografias dela, tá bom? Suas roupas eram leves e soltas, e em suas coreografias usava cenários simples, compostos apenas de uma cortina. Isadora utilizava músicas que até então eram consideradas inapropriadas para dançar, como composições de Chopin e Wagner. A expressividade pessoal e a improvisação marcavam seu estilo, tá? E aí nós temos, como eu falei para vocês, nós temos 3 imagens. A imagem 1, ela fala do espetáculo, justamente que começa o nosso assunto no livro, que é Porque Tenho Essa Forma. Aí tá aqui, você tem a imagem 1. A imagem 3 é justamente da Isadora Duncan, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, você pode ver que é uma imagem antiga, apesar de dizer que ela, né, foi a criadora da dança moderna nos Estados Unidos. Se você olhar a foto e o ano que é a foto, né, você vai dizer, mas moderno, mas isso é antigo, mas naquela época já era considerado moderno, tá? Então, nem sempre o que é considerado moderno quer dizer que é atual, que é no dia de hoje, tá bom, gente? Era moderno porque na época que ela criou, era uma novidade, era algo que não existia daquela forma, e ela criou uma forma própria, uma forma nova de trabalhar a dança e a coreografia. Aí nós temos aqui no ladinho, tá assim, núcleo de improvisação, tá? O núcleo de improvisação, que aí tem justamente referência com a imagem 2 do nosso livro, do meu e do seu. Aí diz assim, o núcleo de improvisação de dança contemporânea é dirigido pela coreógrafa Zélia Monteiro e reúne artistas de todas as linguagens, dança, música, teatro e artes visuais. O núcleo pesquisa formas de improvisação e as utiliza como estrutura em seus espetáculos. Uma das fontes de inspiração do núcleo são os estudos e as vivências de Klaus Viana sobre o corpo e a dança. Para o espetáculo Porque Tenho Essa Forma, foram realizadas as vivências Oficina com Daniel Lepkoff, quase que não sai, tá vendo? Isso que é só vocês que ficam engasgados na hora de falar o nome. E Experimentos Lígia Clark, tá? Então foram feitos... realizadas vivências, estudos, né, em cima desses dois nomes que eu acabei de dizer, de falar para vocês e que a gente vai ver mais lá na frente sobre eles, tá bom? Então, a nossa dança, essa dança e improviso, né, ela é importante para que a gente comece a conhecer, comece a dar importância para o nosso corpo, né, para os nossos gestos. Você pode dizer, mas professora, que papo doido é esse? Por incrível que pareça, existem pessoas que ainda não conseguem lidar com os gestos. Tem pessoas que não conseguem demonstrar sentimentos através de gestos, através do corpo, né? E o corpo, ele fala. Quer um exemplo? Professora que adora música. Por dentro eu danço, mas por fora, meu Deus do céu, né? Aí podemos dizer, ai, é uma tristeza. Eu não sei dançar danças coreografadas, mas eu sei movimentar o meu corpo, eu sei sentir a música. Às vezes eu pego, escuto música na sala da minha casa e começo a fazer movimentos com o braço, com a mão, começo apenas sentir o corpo, né? Apenas sentir o movimento. Ah, meu braço pode fazer assim, minha mão pode fazer assim, minha mão pode fazer assim, eu posso girar, eu posso rodar. Aí a gente olha e diz, mas professora, vão dizer que eu sou doida, né? Eu também pensava assim. Só que, na verdade, nós estamos apenas expressando a nossa emoção, o nosso sentimento, através de uma dança que não necessariamente ela precisa ter uma coreografia formada como se eu fosse dançar um samba, um funk, um pagode ou qualquer coisa parecida, tá? Ela se trata de movimento e expressão, tá? Eu também tive essa disciplina na faculdade, quando eu fiz a faculdade de arte, né? E isso tudo a gente aprende para que a gente consiga trabalhar o nosso corpo. Tem pessoas que não sabem, como eu falei, não sabem expressar que estão felizes, que estão tristes, né? Tem dificuldade de expressar isso.
E dessa forma nós trabalhamos essas expressões na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Isso tudo ajuda a quebrar barreiras que às vezes nós temos em relação a nós mesmos ou em relação a outras pessoas, tá? Então, por isso é importante. Ah, professora, seria bom se a gente tivesse essa experiência aqui na sala de aula. Seria muito bom, e a nossa proposta do livro, como eu falei para vocês, eu pulei os 2 assuntos anteriores, justamente porque a proposta era para que a gente trabalhasse isso em sala de aula. Como nós não estamos em sala de aula, a gente vai ter que ver uma outra maneira de trabalhar, mas não vai ser impossível, tá? Nós vamos poder fazer sim. E aí, no livro de vocês, tem aqui, ó, diz assim, sempre tem aquela partezinha bege, né, que tá tipo como se fosse grifada, tá um quadradinho separado aqui, ó, deixa eu mostrar pra você, tá aqui, olha, Isadora Duncan, tá? E aqui nós temos uma partezinha aqui, ó, que eu quero que você acompanhe, que você grife ela, porque ela é importante, e diz assim, Ângela Isadora Duncan nasceu em 1877 e morreu em 1927, tá vendo como não é tão nova, mas já era moderna. Bailarina americana, foi pioneira na improvisação em espetáculos de dança. Então, até então tinha que ser tudo do jeitinho que estava ensaiado e ela veio improvisar, né? Não esqueçam, tentem lembrar, qualquer coisa, assistam a nossa aula anterior, né? Tá no YouTube aqui, justamente para você assistir quantas vezes você quiser, a hora que você tiver dúvida. Improviso é aquilo que eu não planejei em fazer. E ninguém tem como saber se eu tô errando ou se eu tô acertando, porque eu estou improvisando, eu estou dando um jeitinho para que aquilo aconteça, tá? Então ela inventou, ela foi uma das que começou a usar esse improviso. Ah, eu ensaiei que eu ia falar oi, mas de repente eu comecei falando. E aí, gente, tudo bem? Eu improviso de acordo com a situação, de acordo com o meu público, de acordo com o espetáculo, de acordo com qualquer outra coisa, tá bom, gente? E aí nós temos uma atividade, não esquecendo que as atividades das páginas do livro, você precisa bater foto quando você fizer. Faça, mas não escreva de lápis, porque fica muito apagadinho, a não ser que você escreva com lápis mais forte, mais escuro. Não esqueça de colocar o seu nome, que muitos estão esquecendo e não tem como a professora salvar, às vezes, a mensagem toda. Então, eu salvo a imagem, e se a imagem está com o nome do aluno, fica mais fácil de depois eu buscar essa imagem e anotar que aquele aluno ele me entregou a atividade do que eu salvar várias imagens ao mesmo tempo, várias mensagens ao mesmo tempo, tá bom? E também não tem como eu colocar o nome de todos vocês nos meus contatos. Então, alguns eu tenho, outros eu ainda não consegui colocar. Até porque, às vezes, é número da mãe, do pai, não é só do aluno. E aí fica um pouquinho complicado, tá? Na página 12, nós temos a nossa atividade, que eu sempre deixo disponível na descrição do vídeo. Então, caso você precise, tá lá na descrição do vídeo a nossa atividade do livro, tá bom? E diz assim a atividade: vivência e registro em arte. Primeira questão: você costuma dançar? Aí você vai responder sim ou não. Em quais ocasiões? Lembrando, gente, que eu não tô falando de dançar, tipo, uma dança coreografada que eu saiba. Não. Como eu falei pra vocês, eu costumo dançar na sala da minha casa e eu não sei dançar coreografado. Eu danço, simplesmente eu boto a música, começo a rodar, começo a balançar o cabelo, fecho os olhos e começo a rodar e aí vai, tá? E aí você vai me responder se sim ou se não, em quais ocasiões. Ah, professora, é só na festa da escola, é no aniversário, eu gosto de ir pra festa, eu gosto de ir pra isso. Aí você vai me responder em qual ocasião, tá bom? Segunda questão. Quando você dança, inventa os passos na hora ou utiliza passos já conhecidos? Então, você improvisa, você faz os passos que você acha bacana, que você quer, ou você imita alguém já. Eu sei que as meninas, os meninos que adoram o BTS, negócio de K-pop, elas imitam as coreografias, né? Eu tô falando apenas de um pouquinho, porque eu sei que tem outros artistas, outros cantores, outros músicos que vocês gostam de imitar. Então, vocês criam a coreografia de vocês ou vocês apenas imitam a coreografia de alguém, tá bom? Você vai me responder. Terceira questão.
Quando você pensa em espetáculo de dança num palco, você imagina que tipo de dança? A gente está falando de um espetáculo de dança daquele que você geralmente paga para ir num local assistir, tá? Que tem um palco, que tem um teatro, muitas das vezes. Você imagina que tipo de espetáculo de dança, tá? Ah, é um baile funk, é um balé clássico, você vai me dizer o quê? Ah, é uma festa country, o que você imagina quando fala em palco e em espetáculo de dança, tá bom? Quarta questão. Você considera importante que os dançarinos saibam de antemão os passos de uma dança? Você acha que é importante eles saberem antes da música tocar os passos que eles vão ter que fazer, tá? Aí você vai dizer se sim ou se não, e você vai dizer por que você acha esse sim ou esse não, tá? Então você tem que justificar essa resposta. Quinta e última questão. O que você acha que aconteceria se os dançarinos não soubessem os passos e fossem fazer uma apresentação para o público? Então, digamos assim, eu sou dançarina, um exemplo, eu sou dançarina de uma banda e eu vou dançar num espetáculo, só que eu não sei qual é a música que vai cantar, né? O que você acha disso? Você acha que o que ia acontecer? Será que eu ia dançar porque eu sou dançarina, então eu ia dançar qualquer coisa? Ou corria o risco de eu não saber dançar porque justamente eu não sabia qual era a música que iria tocar e aí eu fui pega de surpresa? Então me responda isso aí, tá bom? A maioria das perguntas, elas são de respostas pessoais e lembrando, ninguém pensa a mesma coisa. A gente pensa até parecido, mas igualzinho não, tá? Então procure dar a sua resposta com sinceridade, evite colocar o pensamento das outras pessoas, mas coloque o seu, que é isso que eu quero realmente saber, o que você pensa. Aí diz assim do lado, ó, tem 4 menininhos, meninas e meninos dançando. Aí diz assim, quando eu danço. Aí diz assim, mostre sua linguagem corporal, expresse sua dança. Olha o desafio aí que eu tenho para vocês, tá? Registre seus novos passos, suas improvisações em dança individual ou em grupo. O que significa isso? Você vai fazer essa atividade escrita que está no seu livro. E essa atividade aqui, quando eu danço, você vai dançar. Professora, eu não sei dançar. Gente, lembrando que quando a gente está falando de dança, nós não estamos falando de uma dança coreografada. Se você sabe coreografia, ótimo, não tem problema nenhum também. Você vai dançar do jeito que você sabe. E aí você vai fazer um pequeno vídeo. Ou você vai dançar sozinho, ou você vai dançar com a sua família, com alguém da sua família, com uma prima. Não sei quem é que tá aí pela tua casa. E você vai dançar, tá? Com essas pessoas ou sozinho. E vai enviar esse vídeo para a professora aqui, tá bom? Então, a atividade desta aula de hoje, ela é a atividade escrita do livro e atividade prática, que é você gravar, filmar uma dança sua, sozinho ou em grupo, e enviar para mim. Não precisa ser um vídeo grande, pode ser um vídeo pequeno, não precisa ser uma dança muito elaborada, pode ser algo simples. Coloque uma música que você gosta no fundo, né, para que você venha dançar, para que você venha expressar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aproveitem para tirar dúvidas sempre no nosso horário de aula. Eu sempre deixo praticamente uma aula para que a gente tire essas dúvidas, faça atividade e entregue para que não fique nada acumulado. Perdoem o barulho do cachorro aqui da casa da professora. Infelizmente, eu não tenho como evitar esses tipos de sons que surgem do nada, né? Eu não tenho como evitar que o cachorro vá latir na hora que eu tô dando aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês de fato participem. E tenham um pouquinho de paciência que a professora vai responder todos, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. I need somebody to hear.